Oi pessoal, a gente vai dar início agora no vídeo número 2 da disciplina de didática do curso de pedagogia do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Nós fizemos o vídeo número 1, que foi para explicar, para explanar, tirar dúvidas sobre as unidades de ensino 1, 2, 3, 4 e 5. Meu nome é Cláudia Almeida, eu sou a professora responsável pela disciplina. Nós temos também a nossa tutora, que é a professora Carla. E quem não assistiu o vídeo 1, gente, eu aconselho a assistir, tá? Porque ele faz tipo um resumo das primeiras unidades de ensino. Também, né, eu falo um pouco de cada unidade, os principais materiais que tem para estudar, os materiais que são mais interessantes, os materiais que são indispensáveis para o estudo, tudo bem? E agora a gente vai fazer isso com a unidade 6, 7 e 8. A unidade 6 de estudos, gente, que vocês têm aí no ambiente virtual de aprendizagem, ela é uma unidade que tem um filme. É um filme belíssimo, um filme espanhol, chama-se A Língua das Mariposas. Eu gostaria que todo mundo assistisse esse vídeo, é um vídeo que particularmente eu gosto muito. Eu também trabalho com esse vídeo, meus alunos também do curso presencial assistem esse vídeo. E após a apreciação do filme, vocês vão poder verificar alguns personagens, algumas cenas, algumas falas e algumas atitudes que o filme retrata que são relacionados com nosso estudo sobre os tipos de didática. Então, na unidade 1 e 2 de estudo, a gente tem os tipos de didática, que são a didática tradicional e a didática moderna. E o filme retrata a história de um professor que dá aula numa escola, para uma sala só de meninos, e a gente tem um personagem muito importante, que é um dos alunos, que se chama Moncho, e o professor Dom Gregório, ele trabalha com um tipo de didática. Então, quem estudou os tipos de didática, a tradicional e a moderna, vai verificar que o professor Dom Gregório pratica um tipo de didática. O filme também mostra um outro professor, que é um professor de música, que ele também utiliza um dos tipos de didática. Mesmo no filme a gente não perceber o aparecimento na escola, do uso do professor, dos dois tipos de didática, tem um dos tipos de didática, ele aparece no filme de uma maneira implícita. Então, pais de aluno, uma sociedade que exige ou que está acostumada com a didática tradicional, por exemplo. Então, a gente vê o filme um retrato desses dois tipos de didática. Quando eu coloquei na unidade 6 de estudos o filme, eu pedi para vocês tentarem verificar nas cenas, nos personagens, nas falas, nas atitudes das pessoas, também o pensamento didático moderno dos 3 autores que nós estudamos. O Celestin Freinet, que está muito explícito no filme, porque tem um procedimento didático que ele inventa, que ele propõe na teoria dele, que aparece no filme, mas também vocês poderem verificar algumas cenas, perceberem algumas cenas que fala dos pensamentos didáticos modernos da Maria Montessori e do John Dewey. Inclusive, o nosso fórum temático avaliativo, ele é sobre esse filme. Então, a gente tem já algumas pessoas que assistiram o filme e que comentaram lá no fórum as suas expectativas e também as suas visões, as suas impressões sobre o filme. Eu pedi lá no fórum para que vocês tentassem relacionar o filme A Língua das Mariposas com o que a gente estudou nas unidades de estudo 1 até a 5. Então, participem do fórum, assistam o filme. Eu já assisti esse filme mais de 50 vezes, então eu sou suspeita para falar. É um filme que eu gosto bastante. E assisti mais de 50 vezes, não porque eu sou, gente, psicopata, pelo amor de Deus, mas porque eu passo todo semestre para os meus alunos de didática e agora estou tendo a oportunidade de também indicar esse filme para vocês. E na minha vida pessoal já assisti também várias vezes, sempre indico para as pessoas que eu gosto, que eu acho, interessantes, que são bacanas no meu círculo de amizades. Vamos falar agora da unidade número 7. A unidade número 7, gente, ela é uma unidade mais complexa, ela é uma unidade maior de estudos, porque ela traz 5 abordagens do processo de ensino-aprendizagem. O que vocês têm no ambiente virtual de aprendizagem de apoio para estudar, para ter uma teoria, para ter um material de estudo? Vocês têm um texto base das abordagens do processo de ensino-aprendizagem de uma autora especialista no Brasil sobre as abordagens, que é a Mizukami.
Esse texto, eu escolhi ele, porque tem outros autores que estudam, né, as abordagens do processo de ensino-aprendizagem. Eu escolhi ele porque é um texto bem didático. Então ele traz uma explicação, né, um dado, um conhecimento, uma teoria de cada abordagem do processo de ensino-aprendizagem, são 5 abordagens, e depois ele traz um quadro explicativo, que é um resumo da abordagem, falando o que nesse resumo da abordagem? Ele traz, deixa eu pegar aqui para vocês o slide, que também, o slide, na verdade, gente, é um resumo desse texto da professora Mizukami. Então, nesses quadros explicativos que tem após cada abordagem, ela vai colocar os elementos relevantes de cada abordagem. Da abordagem tradicional, da abordagem comportamentalista, da abordagem humanista, da abordagem cognitivista e da abordagem sociocultural. Então, nesses quadros resumos de cada abordagem, ela traz o papel da escola em cada uma das abordagens, o papel do aluno, o papel do professor e como que se dá o processo de ensino-aprendizagem. No final do texto, ela traz um quadro comparando qual é o papel da escola, do aluno, do professor e como se dá o processo de ensino-aprendizagem, um quadro comparativo das 5 abordagens. É muito interessante o texto dela, é muito, como a gente está falando de didática, é muito didático o texto dela, tá? O que vocês precisam prestar atenção ou focar em cada uma das abordagens do processo de ensino-aprendizagem? As características principais delas. A abordagem tradicional, a gente já estudou lá, né, didática tradicional, na unidade de ensino número 1, mas a gente tem que ver que a abordagem tradicional, a gente estuda bastante ela para praticamente não usar. E não jogando fora, né, a didática tradicional, ela teve a sua importância na história, ela só foi superada, mas você pode até ainda usar alguns elementos, mas com muito cuidado, com muito estudo, mas a gente tem as abordagens que são mais interessantes. Então, a abordagem comportamentalista, ela entra aí também na linha da abordagem tradicional, que quer moldar o comportamento do aluno e não fazer o aluno o quê? Assimilar, compreender, construir conhecimento. A abordagem tradicional e a abordagem comportamentalista, ela trabalha muito com transmissão de conhecimento, acumulados na história, também o professor age independente dos interesses do aluno, o conhecimento praticamente vai ser depositado na cabeça do aluno e não o aluno que vai construir, descobrir, né, passar por um processo de construção do conhecimento mais interessante. E uma das coisas bem complexas e bem complicadas que tem na abordagem tradicional, gente, e na abordagem comportamentalista dos processos de ensino-aprendizagem, é a consequência dessa abordagem, que é criar um aluno passivo. Um aluno que não questiona, um aluno que não reflete, um aluno que não, tem uma autonomia, que não tem, inclusive, nem uma sensibilidade maior para tratar o conhecimento. A gente tem alguns autores expoentes da abordagem tradicional, que na época o Emily Cartier e o Snyders, e essa primeira abordagem do processo de ensino-aprendizagem tem essas características. Então, assim, foquem nas características principais de cada abordagem, tá? A comportamentalista, gente, a gente tem um autor expoente, bem conhecido, vocês já estudaram, inclusive, acredito que vocês tenham estudado na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, e esse autor é o Skinner. O Skinner, né, ele não é um autor ruim, um autor, né, que tinha má intenção, mas naquela época, ele fazendo alguns experimentos com ratos, com cães, com macacos, com pombos, ele descobriu que se você der um estímulo para aquele indivíduo, que ele pode responder a esse estímulo. É uma educação considerada tecnicista, porque ela se volta muito para as tais máquinas de ensinar, trabalha com transmissão do conhecimento, e ela já é ultrapassada, né? Já foi superada por outras abordagens mais interessantes. A gente tem um vídeo sobre essa abordagem, é um vídeo que, na verdade, é de uma série que chama The Big Bang Theory, ou Teoria do Big Bang. É uma série bem famosa na televisão,
E é uma série de personagens, a maioria dos personagens são nerds, são estudiosos, são doutores, são, né, professores universitários. E ele é uma série cômica, mas que traz bastante também algumas pinceladas, algumas pitadas de conhecimento. Então eu coloquei para vocês lá, para conhecimento nosso, uma questão, né, do estudo sobre abordagem comportamentalista, mas é uma cena pequenininha de 4 minutos dessa série que faz um resuminho de uma forma bem lúdica, de uma forma bem cômica, dessa abordagem comportamentalista da teoria do Skinner. Deixa eu voltar aqui. A terceira abordagem do processo de ensino-aprendizagem é a abordagem humanista do Carl Rogers. Um dado curioso é que o Carl Rogers era um psicólogo e uma das falas mais interessantes e mais sensíveis que ele tem é o seguinte: ele fala que todas as relações que existem na face da Terra, né, no nosso planeta, no nosso mundo, deveriam ser pautadas pelo amor, pelo carinho e pelo respeito. E ele vai fazer um diagnóstico da educação e dizer, da educação tradicional, o que aconteceu com a educação que a gente não está vendo isso. Então, como ele é um psicólogo, ele tem essa preocupação com a parte afetiva, com a parte social, com a parte psicológica do aluno. Ele enfatiza muito as relações interpessoais, então ele vai ser um dos primeiros professores, uma das primeiras abordagens do processo de ensino-aprendizagem, que o enfoque vai ser centrado no aluno, né, no sujeito, e ele vai enfatizar essa relação professor-aluno. Isso a gente vê também no filme A Língua das Mariposas. Ele diz: quanto mais o professor estabelecer uma relação de carinho, de amor, de respeito com o seu aluno, mais o aluno aprende, porque essa relação favorece o processo de ensino-aprendizado. É claro que você tem que usar, né, procedimentos didáticos adequados para os seus alunos, procedimentos didáticos modernos, interessantes, mas essa relação interpessoal entre professor e aluno vai ser um dado importante no processo. E isso eu acho, né, uma coisa bem carinhosa e bem importante da gente pensar na educação. Principalmente agora que a gente vê, né, o trabalho, essa questão do bullying, essa questão de trabalhar não só a questão cognitiva do aluno, mas trabalhar todos os pilares, né, do desenvolvimento humano, a questão corporal, a questão social, a questão afetiva, a questão psicológica, porque o mundo é feito de seres integrais. Então não adianta só você ter bem desenvolvida a parte cognitiva, você ter a razão, você ser inteligente. Você tem que ter desenvolvida a inteligência emocional, a parte psicológica, a parte afetiva. Eu tô aqui com a mão meio esquisita, gente, porque a gente tem um participante especial hoje, tá? O Panqueca, que tá aqui do meu ladinho, mas dando uma força aqui para vocês aprendam mais e mais. O Carl Rogers, ele tem no slide uma frase dele que eu gosto bastante, que é a seguinte: sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Então ele pensa isso em relação ao aluno, essa relação de respeito com o aluno, tudo bem? Quais são as principais características da abordagem do processo de ensino-aprendizagem do Carl Rogers? O aluno vai ser um ser ativo dentro do processo, o centro do processo de ensino-aprendizagem vai ser o aluno e ele vai ser um aluno criativo que aprende a aprender, um aluno participativo. E esse aluno, quando ele é o centro do processo de aprendizagem, quando ele é um ser participativo, ele tem mais condições de ser um ser humano reflexivo, autônomo, esclarecido e crítico. O professor vai ter qual papel? De ser um facilitador da aprendizagem. A escola, ele diz que vai ser uma escola que vai ser democrática, vai ter um afrouxamento das normas disciplinares. Calma, que essa frase, quando é mal interpretada, a gente tem que tomar cuidado. O que é um afrouxamento das normas disciplinares? Um exemplo bem claro: uniforme escolar. As escolas que são adeptas, né, os professores que são adeptos à abordagem humanista, eles vão, por exemplo, adotar a moda escolar. O que é a moda escolar? Ela tem o princípio da uniformização, de o aluno ter uma identificação, né, do nome da escola, se ele estiver na rua, no ponto de ônibus, as pessoas veem que ele é um estudante. Evita também essa questão, né, de um desfile de moda dentro da escola, para as pessoas, né, quererem, por exemplo, se exibir marcas ou roupas melhores, né, de criar essa rixa entre os alunos. Mas na moda escolar você tem vários tipos de peça. Então você pode usar um short saia, uma calça bailarina, uma
uma bermuda ciclista, uma calça cargo, uma camiseta de manga tradicional, uma camiseta regata, uma camiseta, né, mais baby look, uma camiseta maior. Então o aluno pode ser o quê? Escolher o seu tipo de peça, mas dentro do uniforme. Isso é um exemplo de afrouxamento das normas disciplinares. Você pode combinar com seus alunos, por exemplo, que de vez, a hora que você for fazer uma aula passeio, ao invés de eles terem que ir em fila, você organiza um processo que seja, né, tranquilo, que seja organizado, mas que não precisa ser uma fila, né? A fila é uma coisa que vem do exército, o pessoal usa muito a questão do cobrir, né? Mas ninguém explica para o aluno por que ele está em fila. Então esse afrouxamento das regras, das normas disciplinares, é isso, é ter uma posição mais humanizadora, humanista dentro da educação. Como que se dá o processo de ensino-aprendizagem? É muito trabalhado a não diretividade. Os conteúdos são selecionados, claro, dentro, né, do conteúdo programático, dentro das leis do país, dentro da LDB, dentro do processo do projeto político-pedagógico, mas a gente tem a escolha, ou o conteúdo programático, selecionado a partir dos interesses dos alunos. Isso é uma coisa bastante utilizada ou usual na didática moderna. Os objetivos educacionais obedecem ao desenvolvimento dos alunos, né? Então tem aí a questão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento cognitivo dos alunos. E tem uma coisa também bacana, que é a avaliação também vai valorizar os aspectos afetivos, as atitudes, né? Não só a questão conceitual, mas também a questão procedimental e a questão atitudinal dentro do conteúdo. E também tem um trabalho com uma autoavaliação, que é interessante também o aluno, né, aprender a se autoavaliar. A gente tem um vídeo, eu prometi ontem na webconferência que eu ia colocar mais vídeos na unidade 7, que as pessoas estão gostando das videoaulas. Então eu coloquei um vídeo de, se não me engano, tem uns 37 minutos, sobre a teoria do Carl Rogers, tá joia? Então vocês apreciem lá o vídeo de vocês. Ó, a panqueca querendo aparecer aqui. Gente, a próxima abordagem é a abordagem cognitivista. Essa abordagem é muito conhecida, vocês já devem ter tido contato, que essa abordagem, ela tem a utilização desse termo cognitivista justamente para o caso dos processos mentais dos indivíduos. Os principais pesquisadores dessa área são o Jean Piaget e o Jerome Bruner. São os autores, né, os pensadores que são os pilares dessa abordagem cognitivista. Qual que é o enfoque dessa abordagem? Esse caráter interacionista entre o sujeito e o objeto, entre o aluno e, né, o objeto de conhecimento, os conteúdos. E o aprendizado vai ocorrer através da assimilação do conhecimento pelos sujeitos, e essa assimilação do conhecimento vai mudar as estruturas mentais já existentes. Então, a aquisição dos conhecimentos vai fazer com que o aluno tenha um salto de qualidade na forma dele pensar. A gente tem, né, os esquemas de assimilação, acomodação e equilibração, que já foram bastante explorados pelo Piaget e pela pedagogia construtivista, na verdade. Qual que é o papel da escola nessa abordagem? É oferecer aos alunos condições para aprender por si próprio. Então, essa abordagem, que é cognitivista, ela trabalha muito com desafios, com solução de problemas, para o aluno descobrir os conhecimentos, não o professor dar pronto. Então, o aluno vai ter um papel ativo nessa abordagem. Ele vai observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, compor, encaixar, levantar hipóteses, argumentar sobre os conteúdos que ele está aprendendo. E o professor, qual que é o papel dele? Criar essas atividades, criar essas situações desafiadoras e também desequilibradoras, para que você tenha, né, um salto de qualidade no seu pensamento. Criar situações problemas, ou seja, utilizar procedimentos didáticos para que o aluno construa o conhecimento. Então ele vai, né, totalmente contrário da didática da abordagem tradicional. O papel da escola: desenvolver a inteligência considerando esse sujeito inserido em uma situação social. Então por isso que tem que trabalhar também os pilares afetivos sociais, cognitivos, motores e psicológicos dos alunos. Basicamente, essa forma que se dá o processo de ensino-aprendizagem da abordagem cognitivista, ela vai dar condições
para o indivíduo aprender a aprender, aprender a pensar, que inclusive são alguns dos lemas deweyianos, né? Ele provavelmente estudou essa abordagem. E por último, a quinta abordagem é a abordagem sociocultural idealizada, né? Que tem origem, na verdade, no trabalho do educador Paulo Freire, que é bastante conhecido no Brasil e também fora do Brasil. Essa abordagem ela tem origem no trabalho do Paulo Freire e também no movimento da cultura popular. Essa abordagem começa com a alfabetização de adultos, né, que é a proposta do Paulo Freire, mas ele vai se estender para a educação de uma maneira geral. Então, a educação, a abordagem de processo de ensino-aprendizagem proposta na sociocultural, ela deve levar o indivíduo a ter uma consciência crítica da sua realidade. É o que a gente chama de ler o mundo, né? Ler o que está à sua volta. E quando você tem uma consciência crítica da realidade, quando você é um ser esclarecido, autônomo e reflexivo, você tem condições de o quê? Questionar essa realidade, transformar ela se for necessário, né? Manter o que for necessário e melhorar a sociedade e o mundo para que ele seja mais justo, mais democrático, mais, fraterno para todas as pessoas. O Paulo Freire tem uma frase bem famosa, né, que algumas pessoas vão parafraseando, mudando alguns aspectos, mas ele diz que a educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Essa abordagem também é conhecida como uma educação libertadora, porque ele diz que quando a pessoa consegue ler o mundo, consegue entender o mundo que o cerca, e para isso a educação vai ajudar ela a ter essa visão, ela ter essa consciência, ela ter esse tipo de pensamento, e aí ela vai conseguir se livrar ou se libertar de coisas que possam por acaso prendê-la no seu pensamento, no seu dia a dia. Então ele diz que ensinar, né, agora o papel do professor, exige compreender que a educação é uma forma de você intervir no mundo, da intervenção no mundo. Qual que é o papel da escola nessa abordagem? Proporcionar meios para que a educação se processe com múltiplos aspectos, então cognitivos, sociais, afetivos, corporais. O aluno vai ser uma pessoa concreta, que está inserido numa determinada realidade social, num determinado tempo histórico, e o aluno é um ser político, um ser econômico, um ser individual determinado pela história. E ele vai dizer que, nessa abordagem vai dizer que o aluno deve ser capaz de operar conscientemente mudanças na realidade. O papel do professor: direciona, conduz, né, facilita esse processo de aprendizagem, e essa relação entre professor e aluno, ele diz que essa abordagem, né, o Paulo Freire, que é o principal pensador, é uma relação horizontal, de igual para igual. Claro que você tem que ter o respeito, né? O professor estudou bastante, tem uma experiência, mas não é uma relação de imposição, de cima para baixo, de autoritarismo. É uma autoridade, um respeito que você acaba conquistando com o aluno pelo respeito que você tem por ele. Que eles são sujeitos do ato do conhecimento também, assim como você. O processo de ensino-aprendizagem, como que ele vai se dar? Uma busca por uma consciência crítica. Você vai aprender os conteúdos, mas você vai aprender o quê? A ler isso, a refletir sobre isso, a pensar se não poderia ser de uma forma diferente. Então não é o conteúdo por si só, é tudo que envolve as questões sociais, críticas desse conteúdo. O diálogo, né, tem uma característica muito marcante da abordagem sociocultural, são os temas geradores e o diálogo entre os grupos, entre o professor, e eles devem ser extraídos, isso que é importante. Os temas geradores quer dizer que são temas extraídos da vida dos alunos, e a partir desses temas geradores você consegue trabalhar os conteúdos que você precisa das determinadas séries com os determinados níveis de ensino. Gente, essa abordagem tem 2 vídeos. Um vídeo tem 7 minutos. Eu até tô aqui assim meio, né, concentrada e um pouco emocionada, porque esse vídeo de 7 minutos, ele é muito bonito, muito interessante, muito esclarecedor pra gente pensar nessa abordagem sociocultural. Vale a pena ver. Eu coloquei lá, melhor vídeo
na nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá escrito assim: vídeo, abordagem cultural, Paulo Freire, melhor vídeo. É um vídeo de 7 minutos que faz um resumo da abordagem sociocultural. Tem um outro vídeo que é um pouquinho maior, se não me engano tem 37 minutos, e que fala um pouco mais, né, detalhadamente da abordagem sociocultural, é muito bom também, mas o vídeo de 7 minutos, inclusive, passa o Paulo Freire falando de uma experiência que ele teve com um aluno que estava se alfabetizando e que ficou muito emocionado porque ele tinha escrito... não vou contar, gente, vocês assistam o vídeo que vocês vão ver no final dos 7 minutos essa cena. Preparem os lencinhos, porque é uma cena bem emocionante do Paulo Freire contando uma experiência dele com um aluno, tudo bem? Nossa, já estamos com 25 minutos de vídeo, pelo amor de Deus. Gente, a última unidade de estudo é a unidade que fala dos saberes necessários à formação docente, a formação do professor. Ela está desenvolvida em 2 tópicos. O primeiro tópico é os saberes necessários à formação docente, que é uma teoria do professor Maurice Tardif, que é um professor canadense, bem conhecido no Brasil. E a parte B, né, o tópico B, são as 10 novas competências para ensinar do Felipe Perrenot. O que vocês têm para estudar nessa unidade de estudo? Vocês têm um slide, que é um resumo da teoria do Tardif. Você tem um texto base da teoria do Maurice Tardif. E você tem um slide falando, resumo da teoria do Felipe Perrenot. E você tem também o livro do Felipe Perrenot, que chama 10 novas competências para ensinar. Tudo bem? Tem um TEA. Todas as unidades de estudo têm o TEA, que é o trabalho efetivo acadêmico, é um exercício que é uma avaliação para vocês e também um feedback da unidade de ensino. E tem também uma ferramenta externa, que é de um site, de uma produtora, né, de conteúdos, que chama-se Saga. E lá na ferramenta do Saga tem texto, tem um iconográfico, tem as questões que valem, né, como avaliação. Tem sugestões de novas leituras e vocês vão ter contato com essa unidade de ensino, que é os saberes necessários à formação docente, nesses 2 itens, tá joia? O Maurice Tardif, gente, praticamente ele nos coloca que o professor adquire conhecimentos, né? Tem uma formação docente através de 4 tipos de saberes. Então a gente tem os saberes da formação profissional, que são adquiridos no curso que ele faz de formação de professor, ensino superior, outros cursos também de extensão, de complementação, em um curso de pós-graduação. Tem os saberes número 2, que são os saberes disciplinares, o número 3, que são os saberes curriculares, e o número 4, que são os saberes experienciais. Os saberes da formação docente eu já falei para vocês, ocorre durante o processo de formação do professor. Os saberes disciplinares têm a ver com o que você vai ensinar. Então você tem que saber as linguagens, as ciências exatas, as ciências humanas, a biológica. Você tem que saber matemática, português, ciência, geografia, história, para poder ensinar para os seus alunos no ensino fundamental 1 e também na educação infantil. Então esses saberes são produzidos, acumulados ao longo, né, da história pela humanidade, e você tem que ter esses saberes que se chamam disciplinares para você dar aula. O outro tipo de saber é o saber curricular, que está relacionado à gestão desses conhecimentos. Então você tem que gerir tudo o que você sabe para ensinar para o aluno, e também você tem que, a partir desse conhecimento que é o disciplinar, poder fazer um programa escolar, panqueca, um programa escolar, também escolher os conteúdos, né, falar dos métodos, escolher as melhores, os melhores procedimentos de ensino. Então os professores, nesses saberes curriculares, na verdade eles têm que saber aplicar esses conhecimentos, os conhecimentos que ele tem da formação dele. E por último, a gente tem os saberes experienciais. Não são experienciais, tá, gente? Experienciais. Da onde vêm esses saberes? Do próprio exercício da profissão do professor. Como que ele se dá? Na formação, né, do curso superior, quando você faz um seminário, quando você está numa situação de ensino, mas especificamente no estágio. Então são vivências relacionadas ao espaço escolar. Então o estágio
é um foco bem grande nos saberes experienciais. E também, gente, quando a gente começa a dar aula, né? Então, quando a gente começa a dar aula, a gente aprende muita coisa. É um processo muito interessante. Mas toda situação específica relacionada ao espaço escolar faz parte dos saberes experienciais, tudo bem? Sobre o nosso segundo autor, o Felipe Perrenot, ele é o mais novo, né? No ano 2000, ele escreveu um livro chamado 10 Novas Competências para Ensinar. E o que tem de novo, né, na fala do Felipe Perrenot? Ele acrescenta coisas que, por exemplo, o Freinet não falou, o Dewey não falou, a Montessori não falou. Por exemplo, o Celestino Freinet, ele usa a imprensa na sala para fazer o processo de alfabetização do aluno. Mas naquela época, o que era a imprensa na sala? A gente até pensa numa impressora, né? Impressora na sala. Era uma máquina que você produzia jornais, revistas. Então são tipo uns carimbos que tem as letras, os números, você vai colocando um do lado do outro esses carimbos e depois você carimba uma folha com um texto. O Felipe Perrenot, por exemplo, ele vai falar do uso das tecnologias. Então, naquela época dos pensadores da didática moderna, não tinha internet, não tinha celular. Então, ele traz uma coisa nova, saberes novos, né, para o professor, mas ele também dá uma atualizada nas questões da didática moderna. O Felipe Perrenot é um pensador suíço, ele é doutor em antropologia também, professor da faculdade de psicologia, ele também é pesquisador sobre a inovação na formação da educação em Genebra, ele tem uma formação então bem ampliada, né? Ele é pedagogo, ele é sociólogo, ele é psicólogo, trabalha nessas áreas, e ele é uma referência mundial nessas ideias, né, da questão dos novos saberes para o professor. Tem um slide para vocês lá, mas essas 10 novas competências estão, né, divididas nos capítulos do livro do professor Perrenot. A competência número 1 é organizar e dirigir as situações de aprendizagem. A competência número 2 é administrar a progressão das aprendizagens dos nossos alunos. A número 3 é conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. A número 4, envolver os alunos em situações de aprendizagem e em seu trabalho. A número 5, trabalhar em equipe. A gente sabe que o John Dewey, né, é o pai do trabalho em equipe, mas ele vai falar também um pouquinho das questões da atualidade. A competência 6 é participar da administração da escola, então o professor tem que ter essa competência. A número 7, informar e envolver os pais. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de conversar com os pais, fazer os pais entenderem, né, o processo de ensino-aprendizagem e também ajudarem nesse processo. 8, utilizar novas tecnologias, imprescindível, a gente não consegue lutar contra isso, excluir isso da escola, então a gente tem que saber utilizar. A 9, enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão. Temos aí o caso, né, de Suzano, e a gente tem um professor que tem que saber lidar com esses dilemas que acontecem no processo de ensino-aprendizagem. E também 10, administrar a própria formação continuada. No livro do Felipe Perrenot, gente, e também no slide, cada uma dessas competências, elas vão sendo esmiuçadas, tá? Então, por exemplo, vou trazer uma para vocês aqui. Administrar a progressão das aprendizagens. Então, o que o Perrenot vai dizer? Que você precisa ter uma visão longitudinal do processo de ensino, tem que ter uma visão longitudinal dos objetivos de ensino, o que eu quero para essa aula, mas o que eu quero para o bimestre, o que eu quero ao final da minha série, o que eu quero ao final da educação. Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com a abordagem formativa. Então, ele vai pegando cada competência